Graça e paz, amada igreja. Neste mês de maio nós temos conversado sobre um pouquinho a respeito da família e nesta oportunidade não será diferente. Quero falar com os irmãos a respeito da saga, do drama de uma família que saiu da crise, que saiu da ruína e chegou à vitória. Sempre que coisas ruins acontecem, a pergunta que as pessoas fazem é: onde está Deus? Será que Deus não está vendo tudo isso acontecer? Para abordar essa temática, eu gostaria de usar a pergunta do Catecismo de Wittenberg, que define da seguinte maneira, o que é a providência de Deus, e vai definir assim: é a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas pela sua mão paternal. Isso significa o seguinte, que a providência divina, ela alcança todos os lugares, todas as pessoas, todas as criaturas, onde quer que elas estejam. Tudo está debaixo do controle de Deus. Isso traz descanso às nossas almas, traz descanso ao nosso coração, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de dificuldade. Sabemos dos feitos do Senhor para preservar o seu povo através de Noé, através de Jó, Abraão, José, Moisés, Davi e tantos outros personagens bíblicos que foram colocados à prova, passaram dificuldades, porém foram achados como servos fiéis ao Senhor. Então, dentro desta perspectiva, eu quero olhar com os irmãos para o drama de uma família, a saga de uma família que sai da crise à vitória. Observe o texto que está sugerido aí, que é o texto de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim: Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separar. Este texto, ele está inserido dentro do livro de Ruth, no contexto em que Noemi fica viúva, Noemi perde também os seus 2 filhos, e ela, juntamente com as suas noras, resolvem voltar de Moabe para Belém. Então ela tenta dissuadir as suas noras para que não voltasse junto com ela, porque não havia mais perspectiva nenhuma. Então Ruth faz esta declaração. Ruth diz que o Deus de Noemi era, ou a partir dali, seria o seu Deus. Então nós vamos usar como base a família de Noemi para tratarmos a respeito desta temática. Seu esposo, o esposo de Noemi, chamava-se Ebimeleque, está lá no capítulo 1, no verso de número 2. Elimeleque significa meu Deus é rei. Seus filhos chamavam-se Malom e Quilom. Malom significa fraco, doente, e Quilion, fraqueza, tristeza. Já imaginou nesta casa como era a situação quando se mencionava o nome dos filhos? Tristeza, vem aqui, doente, onde você está? Eu acho que era uma situação terrível. Fora que esses meninos, se vivessem no tempo de hoje, sofreriam muito, mas muito bullying. Então, qual é o contexto aqui? Naquela época aconteceu uma grande crise econômica e financeira. Era resultado da desobediência do povo de Deus, porque se nós pegarmos o livro de Juízes, que é o contexto que está inserido essa história, que diz o verso 1, nos dias em que julgavam os juízes, alguns comentaristas
dizem que esta história ocorreu no tempo em que Gideão era juiz sobre Israel. Então havia um ciclo vicioso ali. E como era esse ciclo vicioso? O povo desobedecia a Deus, Deus levantava um povo vizinho que vinha e subjugava o povo então clamava a Deus, Deus levantava um juiz, quando aquele juiz morria, o juiz libertava o povo, mas quando aquele juiz morria, passado algum tempo, esse ciclo recomeçava. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que neste tempo cada um fazia o que parecia ser bom aos seus olhos. Um relativismo, aquilo que nós vivenciamos nos nossos dias. Havia também a falta de temor, a falta de obediência à lei de Deus. Então esse era o contexto em que nós vamos encontrar a história desta família. Uma observação importante a fazer é que nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina do Senhor era sobre toda a nação. Então nós vamos encontrar algumas questões importantes nesta família. Primeiro, o drama desta família, nós encontramos perdas. Capítulo 1, versos de 1 a 13, não estarei lendo, peço para que você o faça aí na sua casa, para acompanhar o nosso estudo. Capítulo 1, versos de 1 a 13, vai nos falar de algumas perdas que esta família tem. A primeira perda é a perda econômica. No verso 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então a primeira coisa que aconteceu foi a perda econômica. Eles perderam tudo. Belém significa casa do pão. Significa que na casa do pão havia fome. Na casa do pão faltou pão. A cidade deixou de ser um celeiro e passou a ser um lugar de desespero e de fome. Por causa disso, a família resolveu mudar daquele local, esperando dias melhores. Mas não buscaram, em momento algum, a orientação de Deus. E isso trouxe consequências terríveis para esta família. Elimeleque, cujo nome meu Deus é rei, não se submeteu, não liderou a sua família buscando a Deus. Não liderou a sua família em tempo de crise buscando a Deus. Pelo contrário, ele liderou a sua família buscando uma alternativa que aos seus olhos parecia ser a melhor. Quando a escassez chega, nós temos a tendência de fugir. A fome deixa as pessoas desesperadas. A crise deixa as pessoas desesperadas. Elimeleque, ao invés de buscar ao Senhor, ele colocou o pé na estrada. Ao invés de ser guiado pela fé, ele foi guiado pelos seus próprios pensamentos. Eles saíram movidos pela visão humana e não pela visão da fé. Elimeleque fugiu em vez de enfrentar a situação. Em vez de clamar aos céus por restauração, ele e a sua família fugiram para um lugar que não era nada seguro. Contudo, fugir nem sempre é a melhor alternativa, é a alternativa mais segura e sensata. Na hora da crise, devemos olhar para Deus em vez de mirarmos apenas para as circunstâncias. Precisamos acreditar que Deus está acima e no controle de todas as coisas. Precisamos nos abrigar nas asas do Onipotente, em vez de buscar falsos refúgios. Quando a crise chega, a solução não é abandonar a igreja, a família, buscar novos rumos, buscar novas experiências, ir atrás de motivos. Não. Nessas horas, o melhor a fazer é se humilhar diante de Deus, é buscar o pão vivo do céu, é buscar a orientação de Jesus. Mas esta família também, ela vai enfrentar a perda da saúde. Eu já mencionei aqui o nome dos 2 filhos. Os filhos se chama fraqueza, doença, e o outro, o nome tem o significado de fraqueza, tristeza. Ou seja, aquela família, pelo próprio nome dos filhos, já indica que era uma família cuja questão de saúde não era das melhores. Eles foram para Moabe em busca de pão.
e encontraram a doença. Buscar refúgio fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus é um consumado engano. Buscar refúgio fora da vontade de Deus não vai trazer a cura, a solução que as pessoas e que a família precisam. Mas eles também perdem. Eles perdem a vida. Versos de 3 a 5 vai nos dizer que aquele local, que Moabe, foi uma terra de muita tristeza para Noemi, para a família. O texto vai nos dizer que ali naquela terra, eles foram buscar vida e encontraram a sepultura. Era terra estrangeira, mas não lhes trouxe segurança, na verdade trouxe sepultamento. Ali morreu o marido de Noemi e ali morreram também os seus 2 filhos. Que situação trágica para esta mãe, que situação trágica para esta esposa, que situação trágica para esta família. Até porque naquele tempo não havia uma previdência que pudesse socorrer uma viúva ou um necessitado. Nós vamos encontrar uma quarta perda, é a perda da esperança. Se você dar uma olhada nos versos, no capítulo 1, no verso 6 ao verso 9, você vai ver que essas sucessivas perdas que Noemi teve, levou-a a perder até mesmo a esperança, porque ela perdeu os bens materiais, ela perdeu pessoas que eram importantes para ela, ela perdeu os seus relacionamentos, ela foi perdendo absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Então, uma amargura existencial começa a assolar a sua alma. Ela chega até mesmo a mudar de nome. Não quer mais ser chamada de Noemi, agradável, mas de Mara, amargura. Capítulo 1, verso 20, vai nos dizer assim: não me chamei mais de Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi estava absolutamente só, sem lar, sem marido, sem filho, sem amigo, sem herança, sem esperança. O que é que nós podemos concluir com isto? Que a segurança do mundo, simbolizado aqui pela terra de Moabe, é falsa e enganosa. O preço cobrado é muito mais alto. Lá as pessoas pagam com seus casamentos, seus filhos, suas próprias famílias. Mas Deus não abandona os seus filhos nem os desampara. Em momentos de crises, muitas vezes achamos que Deus está silencioso e distante. Parece não haver saída, mas Ele está trabalhando em nosso favor. Por isso não tenha medo, tenha fé. Deus não vai desamparar você. Então nós partimos para um segundo momento na vida desta família. Esta família, no drama desta família, encontramos o difícil caminho da volta. Ruth, capítulo 1, verso 6 diz: Noemi soube que em Moabe o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e as suas noras se prepararam para deixar Moabe. O que nós podemos aprender aqui? Que as crises devem ser enfrentadas. Nós vemos um quadro trágico pintado em cores fortes na vida de Noemi. Agora também as suas noras estão aqui sendo incluídas na história. Mas o que nós podemos dizer é que Deus não desperdiça o sofrimento na vida do seu povo. Ele tem sempre algo preparado para aqueles que enfrentam com coragem, com destemor as adversidades. A solução da crise parece que não estava muito próxima. No entanto, Noemi ouviu que na sua terra, na casa do pão, Deus havia dado abundância de pão. E a Bíblia vai nos dizer, se você pegar uma outra versão, há versões que vão dizer assim: e se dispôs, e decidiu voltar. Meus queridos, para voltar é preciso ter coragem. Noemi decidiu voltar por quê? Porque ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Para Noemi, Deus se lembrara do seu povo, não dela. Será que algumas vezes também
já agimos assim? Olhamos para aquilo que Deus está fazendo e dizemos, olha, Deus está fazendo para o seu povo, mas Deus não está fazendo para mim, Deus não está fazendo na minha vida. Mas sabe a solução, sabe a lição que nós encontramos no texto? Que é necessário voltar. Sim, eu sei que a volta não é fácil. Existe o peso da vergonha, a força do orgulho, mas volte. Mesmo que o coração estiver cheio de amargura, volte. Mesmo que as perspectivas e probabilidades sejam contrárias, volte. Mesmo que aos olhos humanos pareça não haver luz no fim do túnel, volte. Aprendemos com a palavra de Deus que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nessas horas, precisamos aprender a descansar na providência amorosa do Eterno, deixar as dificuldades nas mãos de Deus, mesmo sem receber uma resposta. Se você está enfrentando uma situação que não parece ter solução, não se desespere. Tenha fé no Deus de toda provisão, porque Ele está trabalhando por aqueles que nele esperam. Ele está trabalhando por você. Mas vamos encontrar uma outra lição no drama desta família. O segredo da vitória é fé e trabalho. Observe o que diz os textos. Ruth 1,16c. Ruth respondeu, o seu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Depois nós vamos encontrar algo que fala sobre o trabalho. Este texto lido fala sobre fé. O texto seguinte fala sobre trabalho. Diz assim, certo dia Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher espigas de cereal que sobraram. Saiu para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Nós temos aqui o relato da fé de Ruth e nós temos o relato do trabalho de Ruth. A crise é uma encruzilhada onde nós precisamos decidir a decisão, que decisão tomar. Uns colocam os pés na estrada da vitória, outros avançam pelos atalhos da fuga e do fracasso. Quando nós enfrentamos as crises, nós demonstramos a fé que temos. Eu fico pensando aqui no testemunho de Noemi, para que Ruth pudesse chegar para ela e dizer, olha, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Meus amados irmãos, quando nós demonstramos esta fé, pessoas que estão ao nosso lado, elas serão impactadas. Pessoas que estão ao nosso lado, elas também quererão conhecer o Deus a quem nós servimos. Sabe por quê? Porque todo aquele que busca abrigo sobre as asas do Onipotente vai encontrar um refúgio seguro. Porque Deus jamais desampara aqueles que depositam a sua fé e a sua confiança nele. Mas nós temos um outro detalhe importante aqui também. Nós vemos na vida de Ruth uma mulher determinada ao trabalho. Ela foi buscar sustento para ela e para sua sogra. Ela não ficou esperando, ela não ficou de braços cruzados, não ficou esperando um milagre acontecer. Ela se moveu, ela se mexeu em direção ao trabalho, ela assumiu a sua posição, ela assumiu a sua posição de provedora, ela teve iniciativa, ela foi uma mulher determinada, ela foi uma mulher disposta. Ruth não ficou cogitando a possibilidade de não ser aceita, não aceitou a decretação da derrota por antecipação, ela saiu à luta, correu riscos, não teve medo de fracassar. Alguém já disse que o maior de todos os fracassos é não tentar. A fé ou a vida é como um barco com dois remos.
Ou seja, de um lado é fé, de outro lado é obras, trabalho. Se remarmos só de um lado, o barco vai girar sem sair do lugar. Mas se remarmos juntos, com os dois remos em sincronia, fé e trabalho, fé e obras, com certeza nós atingiremos os objetivos que temos traçado para as nossas vidas. O exemplo de Ruth nos ensina que o enfrentamento das crises, e não a fuga delas, é o caminho da vitória. Os tímidos, os medrosos, os preguiçosos sempre darão desculpas para os seus fracassos. Entretanto, os vencedores jamais retrocedem diante das adversidades. Eles estão sempre prontos a correr grandes riscos para alcançar as maiores vitórias. Noemi e Ruth voltaram para Belém. Trabalharam, mantiveram a fé em Deus e foram grandemente abençoadas. Todos nós enfrentamos momentos de dor e aflição, mas a nossa fé nos faz avançar, trabalhar e ver o impossível ser realizado sob a providência de Deus. Para concluir o nosso raciocínio, Ruth nos ensina que só Deus satisfaz. Não são os bens materiais, não é aquilo que o homem pode colocar como refúgio, não é o dinheiro, não são as vitórias terrenas. Elas são importantes na nossa vida, sim, mas não é essencial. Essas coisas, por mais excelentes que sejam, não podem ser um substituto de Deus na nossa vida. Precisamos buscar em Deus abrigo. Precisamos colocar Deus à frente de tudo aquilo que nós vamos fazer. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos consultar a Deus quando vamos tomar decisões, porque seguir a nossa própria intuição ou conhecimento humano tão somente é fazer escolhas para o desastre. Escolher os caminhos mais fáceis na hora da crise nem sempre é a decisão mais segura. Nossa confiança precisa estar no provedor mais do que na provisão. Quando as coisas nos faltarem, precisamos nos alegrar no Senhor. Uma família que parecia ter sido completamente destruída foi restaurada pelo Senhor. Na história de Noemi e Ruth, podemos ver como Deus trabalha pela família. Mais para frente, nós veremos Ruth se casando, Ruth constituindo família, Ruth sendo uma das mulheres que vai aparecer na genealogia de Jesus. Quero finalizar dizendo que um mundo assustado precisa de famílias sem medo. Essa é uma paráfrase de uma frase de W.A. Tozer. Um mundo assustado precisa de famílias sem medo. Que a sua família, meu amado irmão, minha amada irmã, seja uma família destemida no Senhor. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. A minha oração é que você, ao participar deste estudo, seja grandemente abençoado pelo Senhor. E quero lembrá-lo que não importa as crises que passamos, estamos passando ou vamos passar, Deus está no controle de todas as coisas e Ele trabalha por aqueles que o invocam. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém.